Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólica a audiência geral com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvana e José. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amém. A pace sia com voi. Mais uma vez, mais uma semana com o Santo Padre na audiência geral, ainda em forma privada, sem a presença dos fiéis. Iniciamos com a leitura do livro do profeta Isaías em italiano. Sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupiranno di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Parola di Dio. Uma saudação aos nossos amigos que, a partir deste momento, estão também conosco através das redes sociais. Audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 31 de março, diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico. A leitura agora de Isaías em francês. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Parole du Seigneur. Depois da leitura em italiano e francês, agora a leitura em inglês. A reading from the prophet Isaiah. Behold, my servant shall prosper, he shall be exalted and lifted up, and shall be very high. As many were astonished at him, his appearance was so marred beyond human semblance, and his form beyond that of the sons of men. So shall he startle many nations. Kings shall shut their mouths because of him. For that which has not been told them, they shall see, and that which they have not heard, they shall understand. The word of the Lord. Leitura agora em alemão, Isaías 52, versículos 13, 15. Lesung aus dem Buch Jesaja. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entzünden, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wort des lebendigen Gottes. A leitura será feita agora em espanhol e na sequência em português. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito. Será colocado en alto y será exaltado en gran manera. Así como muchos quedaron estupefactos porque su aspecto no era el de un hombre, ni su apariencia la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán algo jamás contado y comprenderán algo nunca oído. Palavra de Deus. Leitura agora para Antônio, que nos traz Isaías capítulo 52, versículos 13 e 15. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será no mais alto grau.
Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Palavra do Senhor. Leitura agora em árabe e na conclusão em polonês. قراءة من سفر أشعيا. هوذا عبدي يوفق يتعالى ويرتفع ويتسامى جدا. كما أن كثيرين ذعروا في شأنك هكذا لم يعد منظره منظر إنسان وصورته صورة بني آدم. هكذا تنتفض أمم كثيرة وأمامه يسد الملوك أفواههم لأنهم رأوا ما لم يخبروا به وعاينوا ما لم يسمعوا به. كلام الرب. E a última das línguas tradicionais da audiência geral, o polonês. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Oto Słowo Boże. E vamos agora então à catequese do Papa Francisco nesta quarta-feira, hoje dedicada ao tema do Tríduo Pascal. A audiência dessa quarta-feira, 31 de março. Vamos ouvir então as palavras do Papa Francisco, que será dirigida em italiano a catequese de hoje, como já é tradicionalmente. Buongiorno. Estimados irmãos e irmãs, bom Già dia. immersi nel clima spirituale della Settimana Santa, Já imersos na atmosfera espiritual da Semana Santa, estamos na vigília do Tríduo Pascal. Pasquale. Da domani a domenica De amanhã vivremo até i domingo, giorni centrali dell'anno liturgico, viveremos os dias centrais do ano celebrando il mistero litúrgico, della passione, della morte, della celebrando o resurrezione del mistério da paixão, morte e ressurreição do Signore. Senhor. Questo mistero E esse mistério lo viviamo ogni volta o vivemos cada che vez celebriamo que l'Eucaristia. celebramos a Eucaristia. Quando noi andiamo a messa, Quando vamos à missa, non solo andiamo a pregare, não somente andiamo a vamos rinnovare, para rezar, mas a renovar, farlo di nuovo fazer questo novamente esse mistero mistério, pasquale. esse mistério Questo é pascal. importante não Isso é muito dimenticarlo. importante não È esquecer. come se noi É andassimo como al se nós Calvario. fôssemos ao Calvário. È lo stesso. É a mesma Per coisa. rinnovare, Para per renovar, fare di nuovo para il novamente mistero fazer pasquale. novamente o mistério La pascal. sera del giovedì santo, entrando nel Triduo Pasquale, rivivremo la messa Na noite que se de dice quinta-feira santa, ao in entrarmos cena no Domini, Tríduo cioè Pascal, na reviveremos messa a missa em Cena Domini, dove ou si seja, a commemora missa em que se l'ultima cena. comemora a última ceia, quanto avvenne lì in quel momento. aquilo que ocorreu E la naquele sera in momento. cui Cristo ha lasciato ai suoi É a discepoli il noite em que Cristo testamento entregou aos seus discípulos o testamento do seu amor na nell'Eucaristia, ma non Eucaristia, come ricordo, mas não como uma ma lembrança, come memoriale, mas como um come sua memorial, presenza como a perenne. sua presença Ogni volta che perene. si Toda celebra vez que se celebra a come disse Eucaristia, all'inizio, como disse no si início, rifà, se refaz, rinnova se renova questo mistero este della mistério redenzione. da redenção. In questo sacramento Gesù ha sostituito Nesse sacramento, la vittima Jesus substituiu a vítima sacrificial, l'agnello pasquale, o cordeiro se pascal, stesso. por si mesmo. Il suo corpo e il suo sangue O seu ci corpo e o donano seu sangue la dão-nos salvezza a salvação dalla schiavitù del da peccato e della escravidão, morte. do pecado e da La morte. salvezza A di salvação ogni schiavitù. de Lì è. toda a escravidão.
è la sera in cui Egli ci chiede di amarci É a noite em que Ele nos pede para nos amarmos uns aos outros, tornando-nos servos uns dos outros, como fez ao lavar os pés dos discípulos. É um gesto que antecipa a cruenta oblação na cruz, que foi uma oblação de serviço a todos nós. Com aquele serviço do seu sacrifício, nos redimiu a todos. Un gesto che è il Maestro. E il Signore morirà il giorno È un dopo gesto per che- rendere Na verdade, o Mestre, o Senhor que morrerà non i piedi, no ma dia i seguinte cuori para transformar o mundo, e l'intera não os pés, vita dei suoi mas os discepoli. corações e a inteira vida dos seus Venerdì discípulos. Santo è il giorno di penitenza. A Sexta-feira Santa é um dia de Digiuno e penitência, de jejum preghiera. e oração. Attraverso i testi della Sacra Scrittura Através e le dos textos preghiere da Sagrada liturgiche, Escritura e das orações litúrgicas, saremo come radunati sul estaremos como Calvario que reunidos no commemorare la Calvário passione e morte para celebrar a paixão e a morte redentora de Jesus Cristo. nell'intensità del rito dell'azione Na liturgica. intensidade do Ci rito da sarà ação presentato litúrgica, il crocifisso da adorare. ser-nos-á apresentado o crucifixo para adorar. Rivivremo il Ao cammino adorarmos a cruz, dell'agnello reviveremos o caminho do Cordeiro inocente imolado para a nossa salvação. Porteremo nella mente e nel cuore le Teremos na sofferenze mente e dei no coração o malati, sofrimento dos dei doentes, poveri, dos dei pobres, scartati di dos questo descartados deste mundo. mondo. Ricorderemo gli agnelli Recordaremos immolati, os cordeiros vittime imolados, innocenti delle vítimas guerre, inocentes de delle guerras, dittature, ditaduras, delle violenze violência, quotidiane, violência diária, degli abortos. aborti. Davanti all'immagine del Dio crocifisso porteremo nella preghiera i tanti Levaremos troppi diante da imagem do Deus crocifissi di oggi, crucificado em oração os che muitos, solo da Lui demasiados possono crucificados de ricevere hoje, que conforto só Ele e il senso del loro pode receber o patire. conforto e o significado do E seu oggi sofrimento. ce ne sono tanti. E hoje são tantos. Non dimenticare Não vamos i esquecer crocifissi di O- oggi, os crucificados de sono hoje. l'immagine del che são crocifisso. É imagens do crucificado, Jesus. E in loro É è neles Gesù. que está Jesus. Da quando Gesù ha preso su di sé le piaghe dell'umanità, la Desde que stessa Jesus morte, tomou l'amore sobre di si as Dio chagas ha da humanidade e da irrigato própria questi nostri morte, deserti. o amor de Deus iluminato irrigou esses nossas nossos tenebre. desertos, iluminou essas Perché il nossas mondo è in trevas. tenebre. O mundo cheio Ma facciamo de escuridão. Mas vamos fazer una raccolta di tutte le guerre che in questo momento Vamos stanno fazer uma facendo. síntese de todas as guerras deste Di tutti i momento, bambini che muoiono di fame, tantas crianças que bambini morrem che de non hanno fome, educazione, de crianças que não di têm popoli educação, interi de povos distrutti, inteiros per le destruídos guerre, per il pelas guerras, terrorismo, pelo terrorismo, di tanta de gente tantas che per pessoas sentirsi que un para po' se meglio sentir um pouco melhor hanno bisogno della droga, precisam da droga. dell'industria della droga A che indústria da uccide. droga que mata Ma è una calamità, é uma è un calamidade, deserto. é um deserto. Ci sono piccole isole del popolo São di Dio, pequenas ilhas de sia povo de Deus, cristiano, sia di cristãos, qualsiasi altra ou fede, seja, de qualquer che outra fé, conservano nel que cuore conservam la no voglia coração o di desejo essere migliori. de serem melhores. Ma diciamoci la realtà, Mas vamos dizer a realidade. in questo calvario Neste Calvário di morte de morte, è Gesù é che Jesus soffre que sofre nei suoi discepoli. nos seus discípulos. Durante il suo ministero, il Figlio di Dio aveva sparso a piene Durante o seu mani, ministério, o guarendo, Filho de Deus perdonando, difundiu vida risuscitando. a mãos Adesso, cheias, nella curando, ora del perdoando, supremo sacrificio ressuscitando. sulla croce, Agora, na hora do porta a sacrifício compimento la supremo na opera cruz, leva a affidata cumprimento a dal obra Padre. que lhe foi Entra confiada pelo Pai. nell'abisso della sofferenza, E entra no abismo do entra proprio sofrimento, nella sofferenza, entra no entra in sofrimento, queste calamità nessas calamidades di questo mondo, deste mundo, per redimerla para e trasformarla o redimir e transformar. e anche per liberare E também para liberar ognuno di noi cada de nós del potere delle tenebre, do poder das della trevas, superbia, da della soberba, resistenza da a resistência, essere amati, a sermos a essere amados, amati da Dio. a sermos amados por Deus.
E questo solo l'amore di Dio può farlo. E somente o amor de Dalle Deus o sue pode fazer. piaghe siamo stati Pelas suas guariti, chagas fomos curados, dice l'Apostolo Petro. diz o apóstolo Le piaghe. Pedro. As chagas. Nella sua morte siamo stati Pela sua morte regenerati, fomos tutti regenerados, noi. todos E nós. grazie a Lui, E graças a abbandonato Ele, sulla croce, abandonado mai più na cruz, nessuno è solo jamais ninguém nel está buio della sozinho na morte. escuridão Mai. da Lui morte. Nunca. sempre è accanto. Ele está sempre ao lado. Soltanto bisogna aprire il cuore e Somente lasciarsi precisa guardare. abrir o coração e deixar-se olhar. Sabato Santo è chiamato il giorno del O sábado silenzio. santo é o dia do silêncio, Un grande silenzio um grande c'è su tutta la silêncio terra. sobre toda a terra. Un silenzio vissuto nel pianto, Um silêncio nello vivido no smarrimento pranto dai e na primi discepoli, perplexidade pelos sconvolti primeiros dalla morte discípulos, ignominiosa perturbados di com Gesù. a morte Mentre il ignominiosa verbo de tace, Jesus. mentre la vita è nel sepolcro, Enquanto o coloro Verbo che está em avevano silêncio, sperato in enquanto a Lui vida está no sono túmulo, messi a dura aqueles que prova, tinham esperança si nele sentono são orfani, postos à prova, forse anche sentem-se orfani di órfãos, Dio. talvez até órfãos de Questo Deus. sabato è anche il giorno di Maria. Esse sábado Anche lei lo é também vive o dia nel de pianto, Maria. ma il Também suo ela o cuore vive em pieno di lágrimas, fede, mas o seu coração pieno di está speranza, pieno cheio di de amore. fé, cheio de esperança, La madre cheio di de Gesù amor. aveva seguito A mãe il seguiu o figlio filho pelo caminho lungo doloroso la via e dolorosa permaneceu ed era rimasta ai piedi della ao pé da croce cruz, con l'anima trafitta. com a sua alma Ma quando trespassada. tutto sembra finito, Mas quando tudo parecia ter acabado, ela veglia vigia. nell'attesa, Vigia na custodendo la expectativa, na speranza espera, nella promessa di Dio preservando a che esperança risuscita i morti. Così, prometida de nell'ora Deus que più buia ressuscita del os mondo, mortos. è diventata madre dei credenti, Assim, na hora mais obscura do mundo, ela madre tornou-se della Chiesa mãe dos e crentes, segno di mãe da speranza. igreja e sinal de esperança. La sua testimonianza O seu e la sua testemunho e a intercessione sua intercessão si sostengono sustenta-nos quando o peso da cruz diventa troppo se pesante torna demasiado árduo per para ognuno di nós. noi. Nelle tenebre del sabato santo irromperanno la gioia e la Na luce escuridão con do i sábado riti della santo veglia irromperão a pasquale alegria e a luz, e in tarda serata il com os canto ritos festoso da vigília dell'Alleluia. pascal e o canto jubiloso do Aleluia. Sarà l'incontro nella fede con Cristo risorto. Será um encontro de E la fé gioia com Cristo pasquale si ressuscitado, prolungherà e a per alegria tutti i pascal 50 continuará ao giorni che longo dos seguiranno 50 dias que se fino seguirão, alla venuta dello Spirito Santo. até a vinda do Colui Espírito che era Santo. stato crocifisso e Aquele que foi risorto. crucificado Tutte le ressuscitou. domande e le incertezze, le Todas as esitazioni questões, e le incertezas, paure hesitações e sono receios affrontati da questa foram rivelazione. dissipados por esta Il revelação. risorto ci dà la certezza O che il ressuscitado bene dá-nos trionfa a sempre certeza sul de male, que o bem che triunfa la vita sempre vince sobre o sempre la mal, morte que e a la vida nostra fine. vence sempre a Non morte e que o è nosso fim scendere sempre não é più descer in basso, cada vez mais di abaixo, tristezza e tristezza. de tristeza em salire in tristeza, mas Il subir risorto às è la alturas. conferma che Gesù ha ragione O in ressuscitado é a tutto, confirmação de que Jesus nel tem razão em prometterci tudo, la vita em prometer-nos oltre la morte vida e il para além perdono da dei morte peccati. e perdão para além dos I pecados. discepoli dubitavano, Os discípulos non duvidavam, credevano. não acreditavam. La prima a credere e A a primeira vedere è a stata crer Maria Maddalena, foi Maria Madalena, è stata l'apostolo foi della apóstola resurrezione, da è andata ressurreição, a raccontare che que Gesù foi contar que Jesus, l'aveva visto, l'aveva que ele chiamata tinha per visto nome. Jesus, que tinha chamado ela pelo nome. E poi tutti i discepoli E depois l'hanno todos os visto. discípulos ouviram. Ma Mas io vorrei soffermarmi gostaria su de me questo. deter sobre isso. Le guardie, As guardas, os guardas que i estavam ali, soldati os che erano soldados nel sepolcro que estavam no sepulcro, per non lasciare che para não deixar venissero i discepoli que e prendessero il corpo, viessem os discípulos e Lo hanno levassem o visto. corpo. Ouviram, lo hanno visto vivo e ouviram, risorto, visto, i nemici. lo hanno ressuscitado, vivo, inimigos. visto. E poi E depois hanno fatto finta di non fizeram de averlo conta visto, perché que não viram, sono stati pagati. porque foram Quel mistero, pagados. qui è il vero Aqui está mistero o verdadeiro mistério di quello che daquilo que Gesù Jesus disse una volta. disse uma vez.
Ci sono due signori nel Existem mondo, dois senhores no mundo, dois, non di più, due. não mais, dois: Dio e il Deus denaro. e o dinheiro. Chi serve il denaro Quem serve o dinheiro è contro Dio. é contra Deus. E qui il denaro Aqui o dinheiro ha fatto fez cambiare mudar la realtà. a Avevano realidade. visto Eles viram la meraviglia a della maravilha da risurrezione, ressurreição, ma sono stati pagati mas per foram tacere. pagados para ficarem quietos. Pensiamo Pensemos, tante volte tantas vezes che uomini e donne que homens e cristiani mulheres cristãos sono stati pagati foram per pagados para non riconoscere não nella pratica reconhecer la na risurrezione prática di Cristo a ressurreição de e Cristo non fanno quello che il Cristo e não fazem o que ci ha chiesto Cristo di fare come cristiani. nos pediu para fazermos como cristãos. Cari fratelli e sorelle, anche Queridos irmãos e quest'anno irmãs, vivremo le também este celebrazioni ano pasquali viveremos nel as contesto celebrações della da pandemia. Páscoa no contexto da In tante pandemia. situazioni di sofferenza, Em tantas specialmente situações de quando a sofrimento, padecerle especialmente sono persone, famiglie e popolazioni quando già quem provate as da padece são povertà, indivíduos, calamità, famílias e povos, conflitti, já provados pela la pobreza, croce di Cristo calamidades ou è conflito. come un A faro cruz de Cristo é che como um indica il farol porto que alle aponta o navi porto ancora al para os navios largo ainda a del flutuar mare in tempesta. no mar tempestuoso. La croce di Cristo è il segno della speranza che non delude e ci dice che É o sinal nemmeno da una esperança que não lacrima, desilude. nemmeno E un diz-nos que gemito nem uma lágrima, vanno perduti nem sequer um nel gemido disegno di salvezza são di perdidos Dio. no desígnio de salvação Chiediamo al de Signore Deus. ci dia la Peçamos ao grazia Senhor di que nos dê servire, di a graça de riconoscere servir, questo de Signore reconhecer este Senhor e non lasciarsi, e não deixar-se non lasciarci pagare per dimenticarlo. pagar para esquecer. Grazie. Obrigado. Mais uma vez, Francisco, Très Saint-Père, les fidèles de saindo langue do texto, nos française, dá reliés realmente par uma les moyens de reflexão muito communication, forte sobre vous présentent leurs o vœux Deus pour la fête dinheiro. de Pâques et Ah, désormais toute dois proche. deuses, o Deus Ils verdadeiro présentent leurs e sentiments o dinheiro, respectueux dois et leur senhores, filial attachement. Ils vous Peçamos assurent ao de leur Senhor prière pour votre personne para não et pour mudarmos a votre realidade ministère pelo de dinheiro. successeur de Pierre. Teremos agora a síntese À la fin de das l'audience, palavras nous do réciterons Santo le Padre Notre Père en nas latin, puis le várias Saint-Père línguas, donnera la bénédiction iniciando apostolique. pelo francês Il e l'accorde depois a spécialement aux saudação do enfants, Santo aux Padre aos personnes âgées, fiéis aux malades em et aux língua personnes qui sont dans francesa. l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa Papa sainteté recorda le já pape no François. início das suas Frères et palavras sœurs, que nous nous préparons nós à já vivre les estamos journées qui sont au imersos cœur de l'année na liturgique. atmosfera espiritual da La Semana messe Santa. in scena Domini, jeudi Estamos soir, na vigília nous fera do revivre Tríduo le Pascal, dernier que repas de começa Jésus nesta dans lequel il quinta-feira institue santa. l'Eucharistie, non pas É comme un verdade, souvenir, mais a comme un partir de amanhã mémorial até o perpétuel próximo de domingo, son nós amour. então viveremos, Anticipant son offrande como sur la croix, recordava o Papa il nous Francisco, demande, lavant les vamos pieds de ses disciples, recordar de nous e faire vamos les serviteurs viver des autres. os dias centrais do ano Le litúrgico, vendredi sera celebrando un jour de jeûne et o de mistério pénitence. da paixão, Nous morte commémorerons la passion et la e mort rédemptrice ressurreição de do Jésus. Senhor. En adorant la croix, nous revivrons le Certamente chemin num du momento calvaire difícil, et porterons dans le cœur les em souffrances des modalidades malades, diferentes, des por causa pauvres, dessa des pandemia rejetés de ce monde. que impede muitas Nous vezes, em rappellerons les muitos victimes lugares, em muitas innocentes des guerres, situações, des a dictatures, presença des dos violences fiéis quotidiennes, des nos avortements. ritos pascais. Samedi sera le jour Papa du silence, recorda então vécu dans les a larmes et le quinta-feira désarroi des santa, amanhã, premiers o dia de disciples. amanhã. Ce Ao jour est encontrarmos aussi celui de Marie. essa Elle dimensão aussi da pleure, ressurreição do mais son Senhor. cœur Então, est rempli nós d'espérance entramos et d'amour. no Alors Tríduo que tout Pascal. semble fini, elle veille, confiante en la promesse de Dieu qui O ressuscite Tríduo les morts. Pascal que C'est reviveremos ainsi qu'à l'heure la plus sombre na de missa em Cena l'histoire, Domini, para elle est nós, devenue la mère de l'Église, la nos mère de gitanos, l'espérance. missa do Lava-Pés, Enfin, la joie fera vamos irruption reviver au cours de la nuit o que pascale. aconteceu na última Jésus ceia. ressuscité nous donne la certitude E a noite em que que le Cristo bien entregou aos triomphera seus toujours discípulos sur le mal. o testamento do seu amor. Et maintenant, na sa sainteté va saluer en Eucaristia. italien. Vamos ouvir a saudação do Santo Padre, aos fiéis de língua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. La croce di Cristo è come un faro che indica il porto alle navi nella tempesta. Questa Pasqua sia per voi, specialmente per quanti soffrono o sono nella prova, un segno sicuro di speranza che non delude e vi porti gioia e pace.
Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire Santo Padre saúda então os Je fiéis salue de língua cordialement les personnes francesa. de langue française. A cruz de Cristo é como um farol que indica o porto às naves na tempestade. Esta Páscoa seja para vocês, especialmente para aqueles que sofrem ou vivem provações, um sinal seguro de esperança que não desilude. E traga a todos vocês alegria e paz. Que Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em inglês e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 31 de março. Temática de hoje, central da sua catequese, o Tríduo Pascal. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. Falamos da Quinta-feira Santa, é a noite em que Cristo entregou aos seus discípulos o testamento do seu amor na Eucaristia. E o Papa recordava não como uma lembrança, mas como um memorial, como a sua presença perene. Neste sacramento, Jesus substituiu a vítima sacrificial por si mesmo. O seu corpo e o seu sangue dão-nos, então, a salvação da escravidão do pecado e da morte. Somos libertos. E a noite em que Jesus nos pede para nos amarmos uns aos outros, tornando-nos servos uns dos outros, como ele fez ao lavar os pés dos seus discípulos. E aquele foi um gesto que antecipa a cruenta oblação na cruz. Na verdade, recordava ainda o Papa Francisco, o Mestre Senhor morrerá no dia seguinte, para transformar em um mundo, não os pés, mas os corações, e a inteira vida dos seus discípulos. Depois temos a Sexta-feira Santa, um dia de penitência. É um dia de jejum, é um dia de oração. Sabemos quanto é importante a sexta-feira para nós. E através dos textos da Sagrada Escritura e das orações litúrgicas, estaremos como que reunidos no Calvário para celebrar a paixão e a morte redentora de Jesus Cristo. Vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis em língua inglesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. A tutti auguro che questa settimana santa vi porti a celebrare la risurrezione del Signore Gesù con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Dio vi benedica. I cordially greet the Saúda cordialmente então os fiéis de língua inglesa. A todos faço votos que essa Semana Santa nos leve a celebrar a ressurreição do Senhor Jesus com corações purificados e renovados pela graça do Espírito Santo. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos agora em alemão. Santo Padre recordamos a sua catequese em italiano, então as línguas tradicionais, que são o francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Nós temos uma síntese e a saudação do Santo Padre aos fiéis dessas línguas. Estamos falando da Sexta-feira Santa. Na intensidade do rito da ação litúrgica da sexta-feira, nos será apresentado o crucifixo para adorar, recordava Francisco. E ao adorarmos a cruz, nós revivemos então o caminho do Cordeiro Inocente imolado para a nossa salvação. Teremos na mente e no coração o sofrimento dos doentes, dos pobres, dos descartados desse mundo. Iremos recordar os cordeiros imolados, vítimas inocentes de guerras, de ditaduras, violência diária, abortos. Levaremos, disse Francisco, diante da imagem do Deus crucificado em oração, os muitos, demasiados crucificados de hoje, que só dele podem receber o conforto e o significado do seu sofrimento.
Depois teremos o Sábado Santo, é o dia do silêncio. Und lädt uns zu einer Haltung des É o dia Dienstes vivido no ein, pranto, wie seinen Jüngern die Füße na gewaschen. perplexidade. Der Também dos primeiros Karfreitag ist discípulos sodann que ein ficaram Tag der perturbados com a Buße, des morte de Gebets und Jesus, des Fastens, an dem enquanto o wir Verbo auf das zu unserem Heil está em unschuldig silêncio, geopferte Lamm blicken. enquanto a vida está no túmulo. Ihm empfehlen wir die vielen Aqueles que tinham unschuldigen Leidtragenden esperança von nele Kriegen, Diktaturen, são agora Gewalt und colocados à Abtreibung an. prova. Sentem-se Jesus órfãos, ist talvez in den Abgrund des até Leidens gestiegen, órfãos es in der Kraft seiner de Liebe Deus. zu erlösen und zu verwandeln. E o sábado é inclusive, recordava nosso Samstag Papa erinnert Francisco, uns o dia besonders an de Maria, Maria. die schmerzerfüllt, Porque também ela aber voll vive em Glaube, lágrimas, mas o seu Hoffnung und coração Liebe está in cheio de Erwartung fé, auf die Auferstehung cheio de verharrt. esperança, cheio de amor. In der Begegnung mit dem A Auferstandenen mãe an Ostern werden seguiu o schließlich filho all pelo unsere caminho doloroso. Ungewissheiten und Ängste Ficou ao pé da zerstreut, cruz, da das com a Böse sua alma und den trespassada. Tod für uns besiegt hat. Maria seguiu o filho. Saluto con affetto i Saudação do fedeli Santo di lingua Padre aos fiéis tedesca. de língua alemã. Prendiamo esempio da Maria, Madre dolorosa, e non fuggiamo le croci della nostra vita, unendo tutte le nostre sofferenze al sacrificio di Cristo. Signore crocifisso, nella forza del suo amore, le trasformerà in segni di consolazione e di gloria. Von Herzen grüße ich die Saudação do Gläubigen Santo deutscher Padre, Sprache. então, com afeto Nehmen wir uns ein Beispiel an Maria, der aos fiéis de schmerzhaften língua alemã. Mutter, und fliehen wir nicht vor den Kreuzen in unserem Vamos Leben. tomar como exemplo Maria, Mãe Vereinen dolorosa, wir e all não unsere vamos fugir Leiden mit dem Opfer das Christi. cruzes da nossa vida, Der unindo gekreuzigte todos Herr os nossos wird sie sofrimentos der ao Kraft sacrifício seiner Liebe de im Zeichen Cristo. des O Trostes Senhor und der crucificado, a Herrlichkeit força do seu verwandeln. amor, as transformará em sinais de consolação e de glória. Santo Padre, Teremos agora a los fieles de síntese lengua que será española feita em siguen esta espanhol, catequesis a través de recordando los mais uma medios de vez que comunicación estamos social, transmitindo desean ao vivo, presentarle audiência geral com o cordialmente Papa sus Francisco, felicitaciones por diretamente ocasión de las fiestas de da Pascua de Biblioteca do Resurrección. Palácio Apostólico, Y neste renuevan también sus 31 sentimientos de de filial março. O afecto Papa dedicou a que sua acompañan con fervientes catequese de hoje oraciones ao por sus Tríduo intenciones de Pascal. pastor de toda Na la sequência, Iglesia. nós teremos a síntese com o Padre Al Antônio final de este em encuentro, português e a se saudação recitará que o el Padre Santo Nuestro Padre en também latín. fará aos Después, fiéis el Santo em Padre língua impartirá la portuguesa. bendición apostólica, de modo particular E, a los como niños já y a estamos los acostumados, é o próprio enfermos Santo e a Padre quem quantos nos sofrem. faz a síntese na sua língua mãe, o espanhol. Assim nós poderemos seguir também o Santo Padre. Vamos procurar deixar entrar a palavra do Santo Padre também na sua língua mãe, Queridos na hermanos y síntese hermanas, da sua catequese que ele fez em italiano. inmersos Vamos en el seguir. clima espiritual de la Semana Santa, mañana entramos en el Triduo Pascual, que es el centro del año litúrgico. En estos 3 días que forman una unidad y son los más importantes de la liturgia de la Iglesia, conmemoramos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. En la tarde del Jueves Santo, con la misa en Cena Domini, haremos memoria de la última cena. En ella Cristo anticipó su sacrificio en la cruz y entregó a sus discípulos el testamento de su amor incondicional en la Eucaristía. Con el gesto del lavatorio de los pies, Jesús nos pide que nos amemos y como Él, que nos hagamos siervos los unos de los otros. El Viernes Santo, día de penitencia, ayuno y oración, de la mano de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, nos reunimos espiritualmente en el Calvario para celebrar la pasión y muerte de Jesús. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Solo Él puede consolarlos y darles amor. El Sábado Santo, día del gran silencio, junto con María, que Jesús desde la cruz nos entregó como madre,
Esperamos vigilantes el cumplimiento de la promesa de Dios en la resurrección del Señor, que la vigilia pascual nos anuncia con una alegría desbordante. El resucitado, a quien encontramos en la fe, nos manifiesta que la vida triunfa sobre la muerte, el bien vence al mal y el sentido de nuestra existencia es una vida plena y de felicidad infinita junto a Él. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que en estos momentos de incerteza y aflicción por la pandemia, la fuerza de Cristo resucitado afiance nuestra fe, renueve nuestra esperanza y aumente nuestra caridad. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Teremos agora a síntese com Padre Antônio em Santo português. Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados a esta audiência, através dos meios de comunicação social, desejam a vossa santidade uma feliz e santa Páscoa. Acompanhando estes votos com sentimentos de gratidão e afeto filial e com suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final desta audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. De amanhã até domingo, viveremos os dias centrais do ano litúrgico, celebrando o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Na tarde da Quinta-feira Santa, reviveremos os acontecimentos da última ceia, quando Cristo deixou-nos o testamento do seu amor na Eucaristia, não como uma recordação, mas como memorial, como sua presença perene. A Sexta-feira Santa é dia de penitência, jejum e oração. Na intensidade da ação litúrgica deste dia, nos será apresentado o crucifixo. E diante da sua imagem, rezaremos pelos muitos crucificados de hoje, que somente de Jesus podem receber o conforto e o sentido do seu próprio sofrimento. Graças a Ele, abandonado na cruz, ninguém mais está sozinho na escuridão da morte. O Sábado Santo é dia de silêncio, vivido no pranto e na desolação dos primeiros discípulos, abalados pela morte ignominiosa de Jesus. Também Maria vive o pranto deste dia, mas o seu coração é pleno de fé, de esperança e de amor. Deste modo, na hora mais escura do mundo, ela torna-se mãe dos que creem, mãe da Igreja e sinal de esperança. Em meio às trevas da noite do Sábado Santo, irromperão a luz e a alegria com os ritos da Vigília Pascal e o canto festivo do Aleluia. Aquele que foi crucificado ressuscitou. Todas as perguntas e incertezas, as hesitações e temores são dissipados por esta revelação. O ressuscitado nos dá a certeza de que o bem sempre triunfa sobre o mal. A vida sempre vence a morte. Ao vivermos as celebrações pascais, ainda no contexto da pandemia, a cruz de Cristo é sinal da esperança que não decepciona. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle di lingua portoghese, celebrando i misteri centrali della nostra fede, vi esorto ancora una volta a non permettere mai che vi rubino la speranza e la gioia portateci da Cristo con la sua vittoria sulla morte. A tutti auguro una santa e proficua celebrazione del triduo della passione, morte e resurrezione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Caros irmãos e irmãs de língua portuguesa,
celebrando os mistérios centrais da nossa fé, vos exorto uma vez mais a não permitir nunca que vos roubem a esperança e a alegria trazidas por Cristo com a sua vitória sobre a morte. A todos desejo uma santa e proveitosa celebração do tríduo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Portanto, a síntese em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Na sequência, agora, a síntese em árabe e depois em polonês. Quando tudo parecia ter acabado, Maria vigia na espera, preservando a esperança prometida por Deus, que ressuscita os mortos. Estamos falando do Sábado Santo, que nós também dizemos que é o dia de Maria. Ela que vive em lágrimas, mas o seu coração está cheio de fé. Assim, na hora mais obscura do mundo, Maria tornou-se mãe dos crentes, mãe da igreja, sinal de esperança. O seu testemunho, dizia Papa Francisco, e a sua intercessão sustenta-nos quando o peso da cruz se torna demasiado árduo para nós. Significa que também nós nunca estaremos sozinhos. Na escuridão do Sábado Santo, irromperão o quê? A alegria. A alegria e a luz, com os ritos da vigília pascal, né? Com o canto jubiloso do Aleluia. Um encontro de fé com Cristo ressuscitado. E assim a alegria pascal irá continuar ao longo dos 50 dias que se seguirão até Pentecostes. Pois aquele que foi crucificado ressuscitou. E assim todas as questões e incertezas, as hesitações e receios são dissipados por esta revelação. Porque o ressuscitado nos dá a certeza de que o bem triunfa sempre sobre o mal. Que a vida vence sempre a morte. E que o nosso fim, como dizia o Papa Francisco, né? Nosso fim não é descer cada vez mais abaixo, de tristeza em tristeza, mas sim subir às alturas. Porque o ressuscitado é a confirmação de que Jesus tem razão em tudo, em prometer-nos vida para além da morte e perdão para além dos pecados. O ressuscitado nos dá a certeza de que o bem triunfa sempre sobre o mal. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluti fedeli di lingua araba. Avvicinandosi la festa della Pasqua, portiamo nella mente e nel cuore le sofferenze dei malati, dei poveri, degli scartati di questo mondo, ricordando anche gli agnelli immolati, vittime innocenti delle guerre, delle dittature, delle violenze quotidiane, degli aborti, affinché il Cristo con la sua risurrezione conceda loro la salute, il conforto e la prosperità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saúde então os fiéis em língua árabe, aproximando-nos da festa da Páscoa. Vamos ter em mente, no coração, os sofrimentos dos enfermos, dos pobres, dos descartados deste mundo, recordando também os cordeiros imolados, vítimas inocentes das guerras, das ditaduras, das violências cotidianas, dos abortos, para que o Cristo, com a sua ressurreição, conceda a eles saúde, conforto e prosperidade. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal.
E a última síntese que teremos é a síntese em polonês e a saudação do Santo Padre Ojcze Święty, aos fiéis de língua wierni w Polsce i w innych polonesa. krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej O świątobliwości ressuscitado e a confirmação najserdeczniejsze de que życzenia Jesus tem razão z okazji de tudo. bliskiej już Papa uroczystości disse, zmartwychwstania recordando pańskiego. também Przekazują wyrazy czci i synowskiego que não oddania podemos servir oraz zapewniają o a swojej dois senhores, modlitwie we wszystkich a intencjach Deus ou o dinheiro. związanych São z esses os dois apostolską senhores. posługą następcy Piotra. E muitos vendem a Na realidade zakończenie audiencji odmówimy e modlitwę a verdade, se Ojcze assim nasz po podemos łacinie. dizer. Następnie Ojciec Pelo Święty dinheiro. Papa udzieli wszystkim recordava apostolskiego um grande błogosławieństwa, mistério da ressurreição obejmując nim em que os szczególnie guardas rodziny, que estavam ali, dzieci, os młodzież, soldados, osoby w foram- podeszłym wieku eles i presenciaram dotknięte cierpieniem. a ressurreição. Eles Streszczenie viram katechezy Cristo Ojca Świętego. vivo, Drodzy bracia mas i siostry, venderam essa przed verdade. nami centralne Deus, dni roku dinheiro. liturgicznego. Wielki Papa Czwartek falava to dzień também que ustanowienia estamos przez Pana Jezusa vivendo esse ano as Eucharystii celebrações da sakramentu Páscoa no kapłaństwa contexto i powierzenia nam pandemia. przykazania miłości braterskiej. tantas situações de Wielki sofrimento, Piątek to especialmente dzień quando pokuty, quem postu i as modlitwy. padecem são indivíduos, Adorując famílias, krzyż povos Chrystusa, já będziemy provados polecali Bogu pela w pobreza, wielu ukrzyżowanych pelas współcześnie. calamidades, dos Ofiary wojen, conflitos. dyktatur, A cruz de przemocy, Cristo é aborcji. como farol, Wielka Sobota farol to que dzień milczenia aponta i para o modlitewnego porto. trwania z uczniami, przerażonymi śmiercią porto para os Jezusa, navios ainda que estão oraz z Matką flutuando nesse Bożą, mar która tempestuoso. do końca wytrwała pod krzyżem, É o z nadzieją sinal w de obietnicę esperança Boga, que który não wskrzesza desilude. umarłych. E nos diz que Liturgia tego dnia nenhuma poprowadzi lágrima, nas ostatecznie nem do sequer radości gemido Wigilii Paschalnej são i perdidos uroczystego śpiewu no Alleluja. desígnio de salvação de Deus. Chrystus ukrzyżowany zmartwychwstał. Sabemos que Pamiętajmy o tym, temos realidades em przeżywając que, celebracje paschalne infelizmente, w tym roku, esse ponto alto do ano niestety, litúrgico para również nós w tão importante, okolicznościach pandemii. tão importante que Niech krzyż Chrystusa de viver em będzie comunidade także dla nas não é znakiem possível. nadziei, E o która Papa, w então, Bożym planie zbawienia recorda prowadzi i nas, i de cały não świat esquecer ku absolutamente zmartwychwstaniu. Obecnie o Ojciec Cristo, Święty que é o pozdrowi farol nas, que Polaków, aponta w języku para todos włoskim. nós o Porto Seguro. Saluto cordialmente i A polacchi. saudação do Santo Padre aos Domani fiéis entriamo poloneses. nel Triduo Pasquale, nel mistero della passione, morte e resurrezione di Cristo. La sua opera salvifica è la definitiva rivelazione dell'amore di Dio che perdona, manifesta la sua misericordia e ci dà una nuova vita. E la gioia del mattino di Pasqua, nonostante gli sforzi per sconfiggere la pandemia, vi doni speranza, fiducia e pace. Vi auguro un incontro gioioso con il Signore al risorto e vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Amanhã vamos entrar no Jutro Tríduo wejdziemy Pascal, no w mistério Tryduum da paixão, Paschalne, morte e tajemnicę ressurreição de męki, Cristo, disse. śmierci i zmartwychwstania A sua obra Chrystusa. salvífica Jego é zbawcze a dzieło definitiva jest revelação do amor de ostatecznym Deus que objawieniem perdoa, miłości Boga, manifesta sua który misericórdia e przebacza, nos dá okazuje uma nova vida. miłosierdzie i daje Que nam alegria nowe da życie. manhã de Páscoa, Niech apesar dos radość esforços wielkanocnego para poranka, destruir, pomimo zmagań z pandemią, derrotar a pandemia, opromieni was doe a todos nadzieją, vocês esperança, ufnością i confiança e pokojem. paz. Faço Życzę votos de um wam encontro radosnego alegre com o spotkania Senhor ze ressuscitado zmartwychwstałym e os Panem abençoo i de todo o serca coração. wam błogosławię. Assim, encerramos as sínteses e as saudações do Santo Padre nas várias línguas. A última saudação será Santo Padre, aos i fedeli di lingua italiana, fiéis de língua collegati italiana, attraverso i mezzi di comunicazione, recordando, aproveitando esse desiderano momento porgerle para cordiali recordar auguri que per a la Rádio Vaticano, Santa Vatican Pasqua, News, ormai estará vicina. transmitindo todos os Rinnovano l'espressione eventos presididos della pelo loro Santo Padre, o sincera rito, devozione os e ritos filiale que gratitudine, serão realizados dentro da ed Basílica assicurano fervide Vaticana nesse preghiere al período de Signore pandemia, per la sua desde persona missa crismal e per tutte le nesta intenzioni quinta-feira de manhã, del suo depois universale em Cena e Domini à mistero tarde, apostolico. teremos adoração da A cruz conclusione na di sexta-feira, questa udienza, à tarde, reciteremo la depois à noite preghiera a Via del Padre Sacra, Nostro in latino. na Al no termine
Domingo de manhã, missa de Páscoa, na sábado à noite ainda vigília. Então, todos os horários, enfim, você pode consultar na nossa página, na homepage de Vatican News, e seguir através das rádios e televisões de todo o Brasil. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. Nessa Semana Santa, não deixem de se unir mais profundamente a Cristo, morto e ressuscitado. Assim vocês vão poder experimentar a bondade de Deus, que não poupou o próprio Filho para nos resgatar do pecado e nos tornar imaculados e esplendentes como astros no mundo. Meu pensamento vai, enfim, para os idosos, jovens, enfermos, aos recém-casados. Exorto todos vocês a serem ícone da misericordiosa bondade de Deus e testemunhas de esperança. A todos a minha bênção. Agora vamos rezar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Convido todos vocês a rezarem com o Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira. E concluímos então com a mensagem que o Santo Padre nos enviou, com a saudação aos fiéis de língua portuguesa, dizendo que, celebrando os mistérios centrais da nossa fé, vos exorto, uma vez mais, a não permitir nunca que vos roubem a esperança e alegria trazidas por Cristo com a sua vitória sobre a morte. A todos, disse Francisco, desejo uma santa e proveitosa celebração do tríduo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Com essas palavras do Santo Padre, chegamos à conclusão da transmissão ao vivo, direto do Vaticano para você, da audiência geral desta quarta-feira, agora com imagens na Praça São Pedro vazia, né? Dá um pouquinho de tristeza para a gente, céu azul, temperatura sempre subindo em torno dos 10 graus centígrados. A todos vocês, uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.